RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa nesta sexta-feira de sol e de eclipse lunar, logo mais às 6 da tarde, né? Pois ontem à noite eu estive na inauguração da Copipi Thai House, se é que eu estou falando certo, né, Camila? E hoje nós teremos, então, aqui conosco a Camila Siqueira, que é arquiteta, que fez esse espaço novo em Porto Alegre. Teremos também o Tunico Alvarez, fotógrafo, que está expondo na Casa Cor e tem outros trabalhos bárbaros, já vamos saber quais são. Também o Tarso Carneiro, da AT Arquitetura, que fez projetos marcantes, que mudam a paisagem e o convívio da cidade com a cultura. Bom, nós temos também a arquiteta Ana Beatriz Peterlongo, que fez um projeto, se eu não me engano, na Padre Chagas, da Deucrep, que a gente vai curtir bastante quando conhecer, tenho certeza. Nós vamos agora conversar com a Camila. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo compartilhar com a gente essa novidade. Tu é super jovem, né, Camila? Sim, sim. Tu te formaste aonde? Eu me formei na Ritter em 2010. Certo. E esse projeto da Copipi Thai House é teu primeiro projeto grandão? Assim? É a minha primeira experiência grande. Foi um desafio enorme, mas conseguimos vencer com sucesso, né? Espero. Sim, objetivo atingido com sucesso. E o grupo tem também o Riverside, né? Riverside, que tu também fizeste uma atualização. Eles contrataram um chefe novo e para recebê-lo eles acabaram fazendo uma renovação ali na parte do deck, que fica o sushi. Que é ali na Nilo? Ali na Nilo. Pertinho da Unicinos, da AT Arquitetura. Isso. Vamos falar do Copipi Thai House. É uma casa de eventos e havia... O que tinha na casa antes? Como é que tu fizeste a remodelação para acomodar esse espaço de eventos, que tem mais de uma formatação possível, né? Sim. Essa casa era uma casa que é muito próxima, é uma casa que fica muito próxima ao restaurante. Quase do lado, Quase né? do lado. A gente tem imagens, se a gente puder mostrar quando a gente está falando. E aí? E ela é uma casa que estava meio que abandonada. A gente teve que trazer para o casarão essa cara Thai, esse estilo tailandês. Remetendo também ao restaurante, que fica muito próximo. Mas cada um com a sua característica diferente, né? O Copipi, eles usam a logomarca dourada, as cores amarela. E no Thai House, a programação visual é cobre e com as tonalidades de cores no terracota, enfim. Mas a gente se sente dentro da mesma linguagem, se é possível dizer isso. A gente está vendo agora a fachada ali na Rua Schiller. Sim, a gente fez esse telhado com esse estilo tailandês, que é muito característico de lá, né? Sim, quem passa já sabe o que tem ali, né? Já sabe. Aí a gente está vendo a entrada, né, Camila? Isso, o hall de entrada. Essa escada... é nova, ela era posicionada em outro lugar, no fim acabamos fazendo essa escada para que atendesse melhor tanto os garçons como os convidados da festa, né? Ontem foram retiradas as mesas, né, no salão lateral para transcorrer o coquetel, né? Exatamente. Até essas duas primeiras imagens eu coloquei no meu site, no meleonepreste.com, na agenda chamando a abertura de ontem. E aí, quando eu vi ao vivo, é mais bonito ainda do que na foto, né? A gente está vendo agora mais de perto essa questão do hall, o salão está refletido no espelho, né? Sim. E na escada tem um trabalho, Camila, com uns vazados, que também remete ao estilo, né? Isso, me remete muito aos biombos que a gente colocou no andar superior e no inferior. E peguei mais ou menos o desenho por isso. Sim, e biombos são uma peça bem coringa, né? E estão super em moda agora. Justamente a gente não quis fazer nada que fosse permanente para que pudesse ser utilizado para vários tipos de eventos, enfim. Sim, num esquema desse, biombo encobre uma porta, um cantinho da operação que tu não quer mostrar. Exatamente. Né? Acho que nas residências atuais, até uma cozinha integrada que não está lá muito bem, biombo serve para muita coisa. Exato. A gente está vendo agora o salão com mesas, com vasos com florzinhas, tem os jogos americanos são de fibra? Eles são os mesmos que são usados no restaurante Copipi.
E eles têm a ver com o estilo, Tudo né? a ver, toda a louça, todos os talheres também. Certo. Quando tu pesquisaste o estilo, as cores e tudo, para fazer esse projeto, o que te saltou aos olhos em termos de materiais, de cores? Foram, claro, essas usadas aí, mas assim, o que tu podia dizer pra gente, se alguém gosta do estilo, desse estilo, quais são os ícones que tem que ter? Muita madeira, bastante madeira. O cobre, né, que é remetendo à logomarca. Bambu também, acabei não utilizando, mas das minhas pesquisas, muito do bambu. Mas no contorno ali da toalhinha americana parece um bambu, aquela fibra, mas ela deve ser porque ela está amarrada, assim, né? Mas lembra um pouco. Lembra, né? E o bambu também é um material que, inclusive no exterior, está sendo muito usado, porque ele é barato, é resistente, Exatamente. é flexível, tem várias características de uso, né? Sim. Que propiciam transformá-lo em móvel, objeto. Muito interessante. Ao fundo, a gente está vendo uma área mais escura de revestimento. Aquilo é o que, Camila? É um porcelanato imitando o Ascortem. Certo. É um ferro envelhecido, Não né? é 90 por 90, não. Não, né? é 60 por 1,20. Por 1,20, tá. Que esse tamanho, acho que é um tamanho até novo, que o mercado... Tá usando bastante, que né? o mercado precisava e as fábricas demoraram um pouco para ter, porque deve ser algum formato que se adapta a paredes para compor, né, para fechar. No caso, Agora, eu coloquei no piso também. Também, no o piso mesmo do hall. material. E aí Certo. sobe a parede. E a gente está vendo agora mais pertinho aí o biombo. Que lindo esse biombo. Ele é original de lá? Foi importado? Sim, a gente comprou numa loja em Gramado que vende esses móveis orientais, né? Acho que eu até sei qual é. Já sabe. É um ponto turístico Muito, praticamente. né? Toda vez que eu vou lá, tem que dar uma passadinha lá. Certo. E aí, a partir dele, tu fizeste o trabalho vazado da escada. Do vazado da escada. Para compor todo o projeto. É importante ter uma... No teu caso, tu tem a questão do estilo, do lugar, a procedência. Fica um pouco mais, digamos, fácil, se pode dizer isso. Tu falavas antes do logo, né? Que o logo tem um tom e aquele tom tá lá dentro também. Exatamente. E esse tom faz sentido com a proposta, né? Com o estilo. Então, quando é um projeto comercial, tem que ter um norte, assim, que linke a ideia ao projeto. Agora, quando é um projeto residencial, tu também precisa ter um ponto de partida, né? É verdade. Tu chegaste a fazer alguma coisa residencial que tu lembre agora que teve um ponto de partida específico ou não? Algumas obras mais industriais. Acho que está muito na moda o industrial. Então, O estilo industrial, exatamente. né? Muitos clientes pedem esse estilo, né? E é um estilo que eu gosto também. Então, fica fácil de fazer, né? Certo. Porque tudo começou com os lofts, né? Exato. Os ambientes integrados, pé direito duplo, e as tubulações aparentes, a coisa foi evoluindo até aparecer os tijolos à vista, e aí o estilo industrial mesmo veio à tona, que agora está sendo misturado, já tem um mix de tendências nos ambientes, já não é tão só o industrial, mas uma composição. Até porque as pessoas têm heranças de família, né? Tem que fazer um inventário do que elas têm. Neste caso aí, a herança é a marca, é a ideia, né? Que tu tinha bastante forte, né? Sim. Quando te chamaram. Sim. E no caso do Riverside, que tu fizeste uma atualização, claro que agora eu estou contaminado, que eu tenho informação, né? Sim. A gente sabendo que é do mesmo grupo, tem uma certa conversa, não é totalmente diferente, né? Não, eles me chamaram assim, bem na última hora. E a gente acabou fazendo um trabalho de revitalização desse espaço. Com poucos elementos, parece que mudou muito o ambiente. Exatamente. Bom, um profissional consegue fazer isso, Exato. né? Coisa que um leigo tem que fazer tudo novo. Exatamente. Pra ficar com uma cara nova, né? Tu mudaste o quê? Algum acabamento? Mudei. Na frente do restaurante tem essa parte que fica o deck, que é onde ficam os sushis. E essa bancada, que era onde tu se servia,
ela era uma madeira escura, não era muito legal. Coloquei aqueles revestimentos de metrô preto e já deu outra cara pro ambiente, né? Que são super tendência, super né? Aqueles revestimentos. Sim. E aí são bem versáteis, né? Eles vão de um ambiente ao outro, conforme a mistura que tu faz. Porque tudo é uma questão de mistura, né? O que fica perto do quê? Como fazer um look, né? Para colocar uma roupa. Conforme que tu mistura, pode ser duas coisas maravilhosas, mas se elas não casarem, não tem jeito. Mas voltando à casa de eventos nova em Porto Alegre, tu fizeste uma possibilidade de compartimentação, as pessoas podem usar só em cima ou só embaixo, e poderão eventualmente usar eventos diferentes, um em cima e outro no térreo? Sim. Vocês pensaram nisso? Sim, podem na verdade... A casa tem condições de receber? Tem, não dois eventos, mas eventos do mesmo cliente em andares diferentes, é possível fazer. Quando vocês criaram essa casa, quando te pediram, te brifaram, era em função de uma necessidade de eventos que já eram pedidos para fazer no restaurante? Exato. O espaço é um pouco reduzido lá. Eles têm até no último andar como se fosse uma sala de reuniões que eles recebiam esses convidados de grandes grupos. Isso no caso do restaurante? No restaurante. Mas como isso ainda não era suficiente para os clientes, eles acabaram alugando essa segunda casa para que pudessem fazer eventos maiores sem tirar também os clientes que vão para jantar. Claro. Né? E já que a gente está falando em jantar, em gastronomia, ontem havia gastronomia típica, eram três gastronomias. Queria que tu falasse sobre isso e se isso vai ter possibilidade de oferecer essa gastronomia nos eventos. Sim, tem tanto a culinária tailandesa quanto a japonesa e a ocidental, que são risotos, esses pratos mais de jantar mesmo. Sim, sim. Porque tem pessoas que preferem uma coisa mais simples, sei lá. Sempre tem alguém, um chato para comer, que, né, não quer aquelas maravilhas todas. Tu chegaste a mexer nessa questão da casa, de eventos, até na louça, foi tu que compraste? Porque é interessante num restaurante, quando tu vê ele montado, os pratos fazem parte da decoração, né? Se não forem escolhidos de acordo com o espaço, ficam duas coisas, ou eles, né, puxam para baixo o teu trabalho. Tu chegaste a escolher tudo? Nesse caso, não, porque acervo bom? Eles importaram todos esses pratos da Tailândia, né? Então já é muito característico para eles já. Sim. Então foi tudo feito pelo restaurante porque mesmo. Porque eu vi alguma coisa em azul, se eu não me engano. Azul, E tu tinha isso em mente quando escolheste a paleta de cores? Não. Foi uma sorte. Foi. Mas ficou muito bonito, né? Ficou bom, né? E essa cor quente aquilo é um terracota? É um terracota. É uma tinta ou é uma textura? Não, é uma tinta. A gente fez tudo com a pintura, com essa tinta. E ela tem a mesma cor dentro e fora? Mesma cor. Isso é interessante, né? Tu acha que é bom ter essa continuidade, assim? Acho que sim, e eu acho que essa cor traz uma força para casa. E eu quis trazer isso para dentro também dos ambientes e deixar um ambiente quente, próprio para um restaurante, né? Claro. Tem quantos metros quadrados, mais ou menos? Tem 200 metros quadrados a casa. Isso no geral? Isso, no geral. No salão são 60 metros quadrados cada salão. O de baixo e o de cima? Exato. Certo. Eles têm mais ou menos, eles são formatos diferentes, mas com a mesma área. Sim, e com as mesas e tudo, comporta quantas pessoas? Com as mesas, até 80 pessoas, e no formato com as pessoas de pé, 90 pessoas. É um tamanho intermediário que não tinha muitos locais, né, para essa estrutura. Olha só. E a gastronomia faz parte do evento. A pessoa, quando loca, já admite uma dessas três possibilidades. Exatamente. Certo. Os 3 jantares. E isso obviamente tem que ser agendado e tudo, né? Tem. Eles têm que fazer o pré-agendamento e discutir com a cerimonialista qual é o tipo de evento que querem. E a partir disso vai ser feita a festa do jeito que o cliente já começou o agendamento? Já. Já? Então já é um sucesso. Já é um sucesso. Olha que bacana.
a gente precisa dar os contatos, os teus contatos e também os contatos da casa. Tu pode falar que a gente vai ver aí no vídeo o teu telefone. Sim. Olha só, contatos de Camila Siqueira. Sim. Telefone, e-mail, não, Facebook e o telefone. A gente não tem ali, mas a gente seria interessante dar também o da casa ou do restaurante. Tu lembra de algum? Ou pelo menos o endereço para a gente dar para as pessoas? O endereço é Rua Schiller, número 65. O telefone é 331. Agora eu não vou me lembrar. Não tem problema, esse. a gente tem o endereço e o nome. É entre a Avenida Goethe e não é Cabral, é a Castro Alves, Castro né? Alves, a exato. Castro Alves, exatamente. Ontem estava uma loucura aquela rua, porque chegavam pessoas, saíam, teve um horário extenso, a inauguração, né? Sim, mas estava muito bonita a festa. Sim. Eu imagino que as outras festas também serão igualmente muito interessantes. Acho que as pessoas vão querer saber depois até a questão da cor da tinta. Tem nome aquela tinta? É terracota mesmo, é a tinta da Souvenir Terracota. Terracota, tá bom. Então, já sei que as pessoas vão querer saber, já está respondido, pronto. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. Muito obrigada pela tua presença. Agradeço. E o senhor Tonico Alvarez está nos aguardando para falar de fotografia. Até já. Já estou aqui com o fotógrafo Tonico Alvarez, bem bonitinho, sentadinho ao meu lado. E eu queria ver agora quem está falando conosco pelas redes sociais. Eu estou muito curiosa, gente. É o Thiago Marques. Oi, Thiago. O Thiago é lá da Itélia, eu acho. Oi, Leone, mais um programa ótimo. Abração, Thiago Marques. Sim, da Itélia, viu só? Beijo para vocês aí da Itélia. Gente, agora nós vamos ver um vídeo, uma gravação que eu fiz lá na Casa Cor, Rio Grande do Sul, que abriu para convidados na segunda-feira e abre neste sábado, amanhã, ao meio-dia, porque inclusive o Tonico Alvarez está na Casa Cor, na galeria, mas a gente vai ver agora o espaço do núcleo, o espaço chamado núcleo de um grupo de jovens arquitetos. Mas eu conto tudo na matéria, vamos rodar o VT. Esse é o espaço núcleo do grupo de arquitetos jovens Ultra, que se formaram depois que ganharam um prêmio chamado Arcaton, do qual inclusive fui jurada, mas isso é outro detalhe. E eles foram premiados com este espaço este ano aqui na Casa Cor. O prêmio foi realizado ano passado, em 2017, e agora eles ganharam esse espaço. É um espaço que eles vão explicar, que se trata de um espaço funcional e tem um volume central aqui apaixonante. E vocês são? Eu sou a Beatriz. Bruna. Eu sou o Arthur. O Arthur é o mais saidinho, por isso que eu vou conversar com ele sobre o ambiente. Arthur, me explica tudo sobre este projeto, que tem ripados, encaixes, tem um estufado curvo, uma loucura a marcenaria disso aqui. Boa noite, Leone, tudo bem? O nosso projeto, então, ele foi concebido em 12 horas no Arcaton e depois, ao longo da execução dele, nós tivemos que detalhar uma série de coisas para que a gente conseguisse obter esse resultado. A ideia foi desenvolver o projeto em cima do conceito de Casa Viva, que é a temática da Casa Cor desse ano, e o nosso grupo pensou que Casa Viva, ela também acontece com convivência e convergência das pessoas, e é por esta razão que nós temos essa estrutura, essa arquitetura, escultura que se desenvolve no meio do nosso espaço, tanto em 2D, né, nas duas dimensões, como na terceira dimensão em altura, para acomodar esse programa numa primeira altura de banco, numa altura intermediária de bancada e numa terceira altura final, que seria um anteparo visual para a copa. Ele é um espaço que ele é inteiramente funcional. Certo, pode fazer um coquetel aqui, as pessoas da operação ficam atrás e as pessoas que estão desfrutando do coquetel ficam na frente. Vocês já tinham feito no mundo real algum projeto com esse nível de complexidade, assim, de marcenaria? Ou foi a loucura do programa proposto pelo Arcaton que vocês se puxaram? Não, a gente tem que fazer uma coisa muito diferente. A opção válida é a segunda opção, foi a loucura do programa do Arcaton. Nós tivemos sorte de contar com um parceiro incrível, a Homestyle de Novo Hamburgo, que foi quem desenvolveu, quem executou essa marcenaria, porque tudo isso precisou ser trazido em módulos. A gente teve que pensar numa série de encaixes metálicos para essa marcenaria, para esse tampo de Corian conseguir sustentar em cima de uma bancada também que está escondida. Tem uma série de truquezinhos no nosso projeto que tiveram que ser muito bem pensados antes da execução.
E no mundo real, os projetos de vocês têm alguma característica, assim, de criação de estruturas, ou de cores, ou materiais? Ou vocês fazem cada um muito diferente do outro? Ainda é cedo para dizer, porque o escritório é muito jovem, mas uma coisa que a gente busca aplicar nos projetos e que é muito comum aos 3 arquitetos é de pensar arquitetura de interiores muito arraigada num conceito e tentar desenvolver isso do início, desde o princípio até o final. Tá, mas vocês têm algum produto, algum material que seja queridinho de vocês? Uso de cor, não uso de cor, vale tudo? Vocês têm algum receio de transitar por alguma área assim dos muito coloridos? Ou muita mistura de material? Vocês gostam de uma coisa mais limpa? Alguma coisa vocês têm que saber. Sim, não, eu acho que isso de ter muita misturança de material não é uma coisa que nos agrada muito. Eu acho que isso é uma situação que se aplica de acordo com o cliente, de acordo com cada caso, cada projeto. Nesse projeto, como visivelmente a gente buscou um minimalismo, buscou ter essa envoltória mais limpa, até como uma inspiração do Álvaro Siza no projeto de Beira Camargo, em que as pessoas ao transitarem por aqui pudessem limpar suas mentes antes de ir pro Talks, que são as entrevistas que vão acontecer no ambiente da Claine e da Gabriela. Mas eu acho que não temos uma preferência, eu acho que isso varia de acordo com os casos. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Sucesso para vocês na Casa Cor. Obrigado. São jovens talentosos com essa cabeça super aberta, que é uma coisa maravilhosa. E este é o Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Beijo! Nós aqui curtindo a entrevista do pessoal. O Arthur é uma graça. O espaço dele está maravilhoso, uma volumetria incrível, realmente chama atenção na Casa Cor. Mas tem um rapaz que também está na Casa Cor, com uma fotografia lá na galeria, o fotógrafo Tonico Alvarez. Eu conheço o Tonico desde, vamos entregar uma coisa anos 80, assim, por aí. Aqueles primeiros cadernos temáticos 90. Que fazia 95, eu acho. 90, não, 80 não, gente, 90. Faz toda a diferença. 90. Exatamente, trabalhamos juntos, né, Tonico? Exatamente. E agora, eu recentemente vi fotos do Tonico de mais de um tipo de foto, lá na Faro Design. Agora ele está com uma foto na galeria da Casa Cor. Eu tenho um livro aqui dele, depois a gente vai falar sobre isso. Tu estás trabalhando com temáticas variadas, Tonico. Como é que está a tua vida louca hoje? A minha vida continua louca como sempre, mas num bom sentido, porque eu me divido, eu sou meio dual, assim. Eu estava vindo para cá e estava me lembrando da nossa atividade que a gente teve como jornalista na Zero Hora, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz como um material autoral, assim, que foi aquelas imagens que a gente começou a fazer, as capas dos teus cadernos. Sim, que foi muito legal. E eu comecei desde ali a trabalhar, meio que me descolar do jornalismo, que continua até hoje, mas começando a uma carreira autoral com fotos mais direcionadas para ambientes e decoração, arte em si. Mas a gente tem imagens do Tonico que a gente pode ir mostrando aí, que a gente pode comentar. Mas tu tens um trabalho com técnicas variadas. A gente está vendo uma coisa aí que acho que é uma... Eu disse que quando eu comecei a pensar em fotos para interiores, uma coisa que eu detectei é uma dificuldade de botar muito realismo nas fotos dentro das casas das pessoas. Tu tens dificuldade? Não, ou as pessoas, eu não tenho que as pessoas têm dificuldade. As pessoas têm dificuldade de adotar é uma coisa meio cansativa para... Entendi. E eu comecei a desenvolver projetos com mais... com detalhes... abstratos. É bom que tu tá gaguejando também para explicar, porque quando eu olhei a foto, eu quis dizer, não, um trabalho também não saía a palavra adequada. É muito diferente esse trabalho. Esse material aí, por exemplo... É uma coisa de iluminação, maluca. É New York by Night, que eu fotografei com cores e luzes em movimento. Aqui também tem uma outra foto em movimento, mas é natureza. Isso é onde, Tonico? Isso é Caribe. Ah, o moço é viajado. Isso é uma fotografia que tu trabalhaste? É a foto real? Não, é a foto real, ela só é com movimento. A velocidade com baixa velocidade, baixa exposição e com um corte de cores e tal. Sim. Uma paleta Vamos de mostrar outras fotos também. Aí a água também. Essa é a água. Olha, mas essa água é verde. Bahia.
Que loucura isso! Parece a terra à vista do avião, assim, uma topografia. Mas né? na realidade é um detalhe de uma marina. Que interessante, ficou muito bonito, muito mesmo. Um detalhe de uma marina que acabou ficando puxando E o movimento. verde. Aí são detalhes urbanos, que é um trabalho que foi um material chamado Rastros, que eu fiz todo ele em Nova York com detalhes urbanos. Assim. Isso aí, por exemplo, são os cabos da cabeça da ponte de Manhattan, Olha em Nova só. York. Tu tens feito bastante fotos, eu ia dizer isso, ao ar livre, né? Agora a gente está vendo umas... Ai, que lindo! Aí é Bahia também. É Bahia. O interior da Bahia foi um trabalho que eu fiz pela Península de Maraú, que é um lugar fantástico. Aconselho. Aconselho atenção, momento turismo agora, Península de Maraú, é perto do quê? É entre Salvador e Itacaré. E foto PB fica bonita, né? Eu adoro. Tem eu adoro. uma coisa, uma aura, assim, é uma obra de arte. Já pulamos para uma outra totalmente diferente, o que tu diria? Que é da a respeito? mesma época também, que é uma coisa mais de detalhe das mesmas palmeiras. Essa é uma série Palmeiras que eu tenho, que vem desde o preto e branco e vai a cores e tal, que são as coisas com um pouco mais fechadas e com um pouco mais também mais delicadas. Aí voltou para o material do rastro. Voltamos ao começo, aos rastros. Que são interessante. São distorções urbanas, assim. Isso aí é uma avenida em Miami totalmente desfocada a perspectiva delas dos prédios e das árvores e tal. Sim, aí hora dá uma imagem mais vertical, hora parece que fica mais horizontal. Quanto a isso, não há o que fazer, né? Depende da passagem dos elementos, né? Esse momento, essas fotos em si que eu te trouxe, elas estão num corte quadrado e tal, mas elas têm a possibilidade toda. Eu trabalho muito com grandes formatos, Elione. A minha foto básica em si, ela começa de 2 por 3 metros. Nossa. E aí eu posso ir cortando e adaptando ela ao ambiente, ao tamanho que o arquiteto ou o decorador... Sim, mas o teu ímpeto é de fazer em grandes formatos. Em grandes formatos. Ela é basicamente toda ela captada em grandes formatos. Certo. A que está na Galeria da Casa Cor, por sinal, é grande. Ela não sei se é tudo isso, é um pouco menor. Não, ela é um por mas um. em todo caso, ela é um por um. Em todo caso, ela é grande. Mas ela tem na captação da imagem, ela tem um arquivo em grande... Maior também. Certo. A gente pode voltar para as imagens que a gente estava vendo, porque tem umas diferentes, olha que linda. É uma coisa bem fluida, né? A gente tinha visto uma anterior que a gente não comentou, se pudesse voltar para a foto anterior. Essa aí parece um vitral. Essa é da mesma série, do Rastros, em Nova York, são detalhes de reflexos um vidro. Entre prédios, vidros e prédios. Olha que interessante. Tu criaste um vitral. Quero te dizer que essa é uma só foto executar. Que ela está esgotada, até porque as minhas fotos têm de tem uma tiragem de 5. Tiragens. E essa é uma foto que ela já foram vendidas 5 fotos da tiragem, é muito legal. Que ótimo, muito bom. E tu trabalha por série e aí tu faz cada imagem uma tiragem. Certo. Aquelas que a gente está vendo uma outra Aquela mesma série que a gente viu de Miami, que é Rastros também. Rastros. Que é um material de desfoque e cor. Nessa aí dá para enxergar algum prédio. Tem um indício, assim, da onde foi, né? Achei bem bacana, eu adoro prédios. Ver imagens de prédios, assim como de natureza. Acho que as coisas se complementam na vida. Isso tudo faz parte da nossa vida, né, Tonico? Tu fotografa a vida, né? Exatamente. A cidade, o lugar. Eu passei a minha vida inteira fazendo retratos de pessoas como jornalista. Pois é. Continua até hoje. Aí é um detalhe de uma maçaneta de uma porta em Nova York. Nossa, mas olha, tu podia ficar 2 horas perguntando o que eu vi aí. Eu jamais chegaria à conclusão que era uma maçaneta de porta. Temos mais alguma imagem? E chegamos na Faro Design. Esse é o material mais recente, que é Redes, que é um material que foi exposto no Margues, nas Salas Negras do Margues no início do ano. Eu fui na exposição, tive o prazer de
te ter lá. Não tô mentindo. É verdade, é verdade. E está agora na Faro Design, são algumas peças dessa série, né? Chamado Redes. Que é redes, são as redes entre as pessoas. São redes humanas. Redes humanas, né? Porque esse material foi todo captado num Tem mais espaço alguma imagem? público Sim. do Lincoln Center em Nova York. Sim. É um banco onde as pessoas sentam e comem, e falam e se interagem ali. Sim. E eu fiz todo o entorno, que são as galerias, Sim. os balcões e tal. E esse material todo feito no mesmo lugar, em exatamente 54 minutos. Nossa! E tem 26 fotos expostas. Nossa, que fantástico. E é uma coisa, o fotógrafo é meio voyeur, né? Tu ficou olhando ali, já enxergou a foto pronta, a técnica e vamos lá. Eu fiz rapidamente, duas, três investidas, ver o lugar. Primeiro, exatamente o que tu falou, espionar um pouco primeiro, quando já chega com o teu pé a ponto e até ser expulso por um guarda americano. Eu ia te dizer, né? Espaço público nos Estados Unidos não é assim. Para encerrar, a gente tem um livro aqui que o Tonico trouxe, vou mostrar para a câmera 1 aqui. Esse Isso livro é uma coisa tem alguns anos, já faz 10 anos que eu fiz esse livro, mas ele tem um material muito interessante de ambientes do Castelo de Pedras Altas, que é o Castelo do Assis Brasil. Sim. Onde tem uma biblioteca fantástica e foi todo ele. Se eu posso até te mostrar aqui algumas fotos de ambientes internos aqui, é uma coisa fabulosa. Tem os ambientes. A biblioteca. Para um pouquinho, senão a câmera enlouquece. Deixa a gente mostrar aqui o ambiente. Olha. Tem umas coisas bacana. De paleta de cor muito legal ali, olha, que são o quarto dele, ó. Certo. Eu olho lá enfim, na câmera. Eu trouxe para te dar uma olhada. Certo, muito obrigada. Que é uma relíquia e gostaria que tivesse o Estado olhasse mais um pouquinho e tentasse recompor essa obra de arte. Vamos deixar essa mensagem, né? É nosso papel aqui também, no Arquitetura e Design, zelar pelo patrimônio, pelo nosso patrimônio do Estado, da cidade, enfim. Tonico, teus contatos, se alguém quiser falar contigo, diga lá, telefone, Face. O contato é 991-165686. O Face é Tonico, parece que eu não tenho usado muito mais, eu estou mais no Álvares Tonico, que é o meu Instagram. Certo. E os meus telefones de contato são esses, e é um prazer estar aqui contigo. Querido, obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Matei a saudade. Nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos com o arquiteto Tarso Carneiro, da AT Arquitetura, que tem projetos icônicos da cidade. Por falar em cidade, a gente vai continuar nesse assunto. Até já. Olá, temos mais algum querido interagindo conosco pelas redes sociais. Vamos ver quem é. Soraya Pereira, novamente. Soraya está ficando habituê deste programa. Obrigada, Soraya. Beijo. Soraya é paisagista, tem trabalhos bárbaros. Mas eu estou aqui. Este programa é Arquitetura e Design, com uma porção de arquitetura da qual a gente em Porto Alegre deve se orgulhar muito. É o representante da AT Arquitetura, é o Tarso Carneiro, e ele vai contar para a gente a respeito do escritório e dos projetos dele. Para vocês terem uma ideia, só para citar dois, Unicinos, inclusive aquela passagem por cima da Nilo Peçanha, autoria do escritório, e a OSPA, o novo espaço da OSPA lá no Multipalco, que muito nos orgulha. Mas me conta do escritório primeiro. Vocês, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem. Bom, a AT Arquitetura começou com o André. André Detânico. André Detânico, né? Então, pai da Flora. Pai da Flora, que já esteve aqui semana passada, né? Então, o André é o A da AT Arquitetura e eu sou o Tarso. E tu és o T. Pronto, já original, né? Mas ficou legal. E a gente trabalha há bastante tempo juntos, eu e o André. A gente trabalha desde que a gente saiu da faculdade em 1985. Então já é uma trajetória que a gente tem aí. E a gente costuma dizer que a gente já fez quase tudo que dava para fazer em arquitetura, né? Fora o que a gente não fez ainda e que quer fazer. Né? Mas tudo que deu para a gente já fez. Já trabalhamos em todos os ramos aí,
todos os segmentos da arquitetura a gente já participou. Certo. E desses últimos trabalhos que realmente são muito importantes para a cidade, eu não estou falando bobagem aqui, não estou puxando teu saco gratuitamente, mas realmente eles são muito importantes, mudam a paisagem e trazem mais cultura para a cidade. Tu podia falar para a gente sobre eles? A gente pode começar pela Unicinos, que é a nossa ordem das imagens aqui. Tá. Bom, o projeto Unicinos é um projeto assim que muito importante para nós, né? Um grande projeto. E a origem desse projeto foi um planejamento dos jesuítas, né? De expandir a universidade para Porto Alegre. Então, nesse planejamento, eles promoveram um concurso de arquitetura, né? Um concurso fechado. Eles convidaram 5 escritórios para apresentar propostas para o novo campus de Porto Alegre. Olha. Esse concurso foi em 2010, tá? E a gente teve a sorte de ser os escolhidos aí com a nossa proposta. Só que do concurso até o projeto, muita coisa andou, muita coisa mudou, o terreno mudou de lugar, mudou tudo. Né? Até o terreno mudou de lugar. Eu sabia que mudava muita coisa, mas assim o terreno mudava de lugar. Foi bem bacana, assim, foi bem bacana, né? Eles amadureceram a ideia. O concurso foi em 2010. Durante todo o ano de 2011 foi um ano de planejamento interno da Unicinos, lá o pessoal ficou se organizando, tomaram essas decisões, né? Então a gente começou o projeto em 2012, tá? E foi uma coisa muito legal, assim, que não é a prática da arquitetura aqui, não é a nossa prática de projeto no Brasil, né? Que a gente conseguiu ter mais tempo de projeto do que obra. A gente começou o projeto em 2012, tá? E a obra iniciou em 2015. A gente trabalhou 3 anos no projeto. E terminou, em 2017. A inauguração foi em... 2017. Foi novembro? Foi março. Não lembro. Começou as aulas no primeiro semestre de 2017. Tá, né? Então foram 3 anos de projeto e 2 anos de obra, né? Então esse projeto foi um projeto assim... A gente pode mostrar já, gente, as imagens. Foi bem trabalhado, assim, em termos de tempo de projeto, da nossa relação com a Unicinos, né? Olha de que conhecer lindo. O cliente, né? E eu acho que um dos motes do projeto, para nós, assim, eu acho que se traduziu bastante, né? Que era a universidade aberta na cidade, né? Era a ideia de romper a história de um campus fechado no meio do campo, aquela coisa bucólica lá, como é o campus da Unicinos. E meio impenetrável, assim, né? Tá. Então era um campus dentro da cidade, interagindo com a cidade. Por isso que eu falo que vocês mudam a cara da cidade. Um espaço de troca da cidade, né? Então a gente ficou bem feliz, assim, com o resultado do projeto, né? Ele é um projeto que a gente gosta de dizer, assim, que ele se encaixou suavemente na paisagem. Sim. Né? Ele é um projeto que a gente conseguiu trabalhar com os recuos grandes, as calçadas são largas. Sim, vocês trabalharam até a rua praticamente, né? Isso foi incrível. A rua alargou ali também, sim, né? Então ele é um projeto que eu acho que ele se encaixou bem na paisagem da cidade ali, tá? Ele é um prédio, o prédio alto que tem, que não é tão alto assim para os padrões de Porto Alegre, são 8 pavimentos, né? Mas ele é recuado em relação a Nilo Peçanha, né? Ele é um prédio que aparece lá atrás nessa imagem, né? Então a ideia era trabalhar com uma escala mais a escala do homem, né? A escala humana, né? E não a escala da grande avenida, assim, né? E vocês tirando partido até do que era mais problemático, assim, a questão da, né, uma grande fachada, tudo passar de um lado para o outro, né? Não, foi bem trabalhado. A questão acho que uma coisa que marcou e foi muito comentado, né, do projeto foi a parede verde, né, que é a fachada de toda uma área comercial, né? Então aquilo foi uma coisa, foi difícil, assim, a gente conseguir convencer o pessoal a fazer a parede verde, porque tinha um custo de manutenção. Sim, não pode, não é a parede que faz, fica e existia uma ideia assim, ali atrás a gente vai ter alguns negócios, tinha que ter vitrine para a rua, mas
a gente tentou, assim, e conseguiu levar adiante uma ideia de que, assim, a grande vitrine da Unicinos tinham que ser as salas de aula. Sim. Gente, nós vamos parar um pouquinho com as imagens, porque isso aí já é Teatro da OSPA. Não, isso é o Teatro da Unicinos. Não, desculpa, é interiores, só para a gente terminar o pensamento dele aqui. Aí, mas só essa ideia, assim, que a vitrine, o mais importante da Unicinos era a universidade, né? Então, assim, toda a fachada do prédio da universidade é envidraçada, né? Sim. E principalmente à noite, tu passa ali, tu consegue ver o pessoal tendo aula, se mexendo, o professor escrevendo no quadro, a gente né? vê a vida lá dentro, né? Então era isso que a gente queria transmitir, isso que era assim, era essa integração, assim, da universidade com a cidade. Pois é, e aí, essa última imagem que eu pedi para parar um pouquinho, é uma imagem do teatro. Do Teatro do Unicinos. Né? Então, é um equipamento cultural, né? Dentro da universidade, por isso que eu falei que vocês mudaram a paisagem, também interfere na cultura. O Teatro da Unicinos, ele seria assim o maior ponto de contato da universidade com a cidade, o ponto de troca, né, de ter eventos, espetáculos, né? E ele tem uma característica muito legal do teatro, a gente acha muito legal, né? Sim, agora podemos mostrar de novo o teatro. Ele tem o palco do teatro se abre para a rua, tá? A gente tem o fundo do palco. Ali nessa foto, você está vendo o fundo do palco ali, tu está vendo de dentro, tem uma cortina lá no fundo do palco. Sim. Mas todo aquele fundo se abre para o pátio. Fantástico. Né? E que possibilita tu ter, assim, a orquestra tocando no palco e o público do lado de fora. Inclusive na calçada da Nilo Peçanha. Maravilhoso. Então esse seria também um ponto de... Não, acho que acredito que agora na primavera isso possa ocorrer. Sim, a questão climática também, né? Sim. Certo. E essa imagem que a gente está vendo? Isso é do espaço de convivência ali, que seria a parte onde a gente tem os restaurantes, tem loja, livraria, café, né? Isso é o que fica atrás da parede verde. Ah, viu, gente? Quem queria saber o que tem atrás da parede verde é isso aí. Certo. Não sei se é o espaço de convivência do aluno e é um espaço aberto de convivência com a comunidade. Isso aí já é a OSPA, agora podia dar mudamos de projeto, já chegamos na entrada da OSPA, né? Isso. Bom, a casa... Só vamos mais devagar um pouquinho para ele explicar. A Casa de Música da OSPA, acho que o interessante, assim, também é um projeto que a história dele é muito interessante, né? Em 2016, a OSPA estava sendo... Não tinha mais onde ensaiar. Não tinha, Eles ensaiavam no gasômetro, o gasômetro ia entrar em obras, fechando, final do ano, dezembro, OSPA entrando em férias, não tinham mais onde ensaiar. Então, dramático aquilo, né? Existia um espaço no centro administrativo, tá, que era projetado para ser o auditório do centro administrativo, que nunca foi finalizado. Existia o piso, né, a bancada inclinada e o telhado, e não tinham as paredes. Era um espaço aberto que era usado como depósito de entulho do centro administrativo. Estava cheio de lixo. Saíram vários caminhões de lixo. Quando me falaram isso, fiquei tão impressionado. Então, o pessoal da OSPA teve a visão, assim, eles já tinham tentado usar esse espaço antes, mas sem sucesso. Não sei exatamente qual o histórico, por que não deu certo, né? E daí nos chamaram e a gente conseguiu montar uma sala de ensaio da OSPA. Não é isso aqui, já é a segunda etapa da OSPA. Estou contando a história da primeira etapa. Está contando o antes, né? A gente já está no depois. O antes a gente fez 4 paredes, fez um palco, arrumamos os banheiros aí para o pessoal ter onde ensaiar. Onde ensaiar. Sim, que era a primeira necessidade mais premente. Isso aconteceu no verão de 2017. Tá? Foram 75 dias, assim, do dia que a gente foi chamado lá, pode nos ajudar a fazer isso aqui, até o dia que eles começaram a ensaiar lá dentro. E neste verão vocês estavam finalizando a Unicinos? Foi mais ou menos no final da Unicinos ali. Foi com emoção, as duas juntas. Depois a gente fez uma segunda etapa da OSPA, que é essa da foto, que colocação das poltronas, se criou uns mezaninos, né, se solucionou a questão acústica, que era o grande desafio de tornar esse espaço uma sala de música. Né? Então teve trabalho de um parceirão nosso aí, que é o Marcos Abreu. Sim. Né, que é teu fã e está sempre assistindo. Deve estar assistindo. Ai, que bom! Oi, Marcos! Então foi bastante trabalhoso essa parte acústica aí, inclusive os mezaninos têm a ver com isso, tal. E um projeto bem bacana nesse sentido. Que lindo, né? Eu realmente conheço, já fui lá e está muito, muito agradável. E o som realmente, a gente percebe, eu fiquei lá no fundo,
a gente ouve tudo. Era uma peça, acho que foi até o maestro que compôs, não, uma outra pessoa da OSPA que compôs, né? Lembra? Sim, da inauguração. Na inauguração tinha aquele som dos pássaros. Som dos pássaros, nossa, é muito legal. Foi muito emocionante, assim. Tá dentro, eu sabia da história toda, e uma carga emocional, assim, foi maravilhoso. A cidade agradece muito o teu trabalho. Agora aqui a gente está vendo uma empresa já que tu fizeste. Aonde é essa? Esse é Vivo, é o laboratório digital da Vivo em São Paulo. Tá? Não é em Porto Alegre? Não, é São Paulo. A Vivo já é cliente nossa há bastante tempo. Desde 2006 a gente trabalha com a Vivo. E esse projeto especial foi um projeto muito bacana, assim, desafiador, porque era um projeto novo dentro da Vivo, tá? Que era uma nova forma de trabalhar. Tá? É um pessoal, uma área bem criativa da Vivo, que procura soluções digitais da Vivo, né? Então tinha todo um projeto novo de como as pessoas se relacionam dentro do espaço. E aquela laje nervurada. O projeto é um projeto bem despojado, assim. Eu adoro isso. É a estrutura que existia lá no prédio, né? Um prédio na Chucre Zaidan. Aí deixaram visível, que ficou laje aparente, iluminação pendente, né? Sim. Mas todo o sistema de trabalho, que era o grande desafio, que são núcleos de 12 pessoas e que podem chegar a 20 pessoas. Então a gente precisava de uma estrutura flexível, um mobiliário flexível. Então a gente tem umas paredes deslizantes que abrem e fecham. Que maravilha! E tem toda uma integração é um andar inteiro, tem uns ambientes externos. Isso é um exemplo. Esse ambiente ele pode encolher e pode aumentar, tá? Abrigando conforme a demanda de trabalho. Certo. Né? Então, sim, foi um trabalho de pesquisa, assim, junto com a Vivo, o pessoal que trabalha lá dentro, né? E a arquitetura, né? Procurando uma nova solução, uma nova maneira de conviver dentro do ambiente de trabalho. A gente ficou bem satisfeito com esse projeto também. Certo. Nós temos ainda fotos aqui de Porto Alegre, de um outro projeto, depois da Vivo. Tinha mais uma ainda, achei que já não tinha mais. Ai, que lindo! Essa é uma área de convivência, bate-papo, assim, uma arena, né? Sim. Dentro do projeto muito legal. Que é bem flexível também o uso, né? Também. Agora voltamos a Porto Alegre, estamos no Shopping Iguatemi, no restaurante Sakura. Hoje a gente está falando de gastronomia aqui no programa. Restaurante japonês, maravilhoso, chama atenção essa fachada. O Sakura também é um cliente muito querido nosso. A gente trabalha com o Sakura. Acho que foi em 97 o primeiro trabalho que a gente fez para o Sakura. Muito tempo. Né? E vocês fizeram arquitetura dentro do shopping, uma coisa maluca, né? O desafio desse projeto, assim, era exatamente isso. Ele era uma loja pensada para ser uma loja aberta de praça de alimentação. Sim. Né? Então, a gente precisava fechar isso, né, de uma maneira que não fechasse totalmente. Então, a inspiração veio do origami, né, das dobraduras da arte japonesa, né? Então, a gente fez essa parede, que é uma dobradura de madeira e vidro. Então, que de alguns ângulos tu tem transparências, outros ficou não tem muito coerente. Né? Uma hora tu vê dobradura, uma hora tu vê brise, é uma coisa, né? Tem uma função. Então, é um projeto muito legal e um cliente muito querido nosso, a família lá do Johnny, né? Sim. E então, assim, para nós foi muito bacana fazer esse trabalho, assim, que é uma evolução do cliente. A gente está trabalhando junto com o cliente há bastante tempo. Maravilhoso. Isso dá um prazer dobrado, né? Além da comida ser muito boa. Tem alguns desses projetos no site leonepreste.com, se alguém quiser ver mais fotos. Mas é interessante, vocês usaram na parede uma estampa, né? É uma pintura, né, japonesa. Sim, famosa, né? Bem famosa, né, que colocamos atrás do Sushi Bar. Certo. E essa aí é uma homenagem ali ao seu Hideo Fujimoto, né, que é o pai foi o primeiro sushi man que faleceu há poucos anos atrás, então ele está homenageado aí nessa parte do restaurante. Ficou muito elegante, né? Eu acho que tem a ver assim com a culinária japonesa, né? Sim, que é uns pratos mais clean, fala baixo, assim, limpa, né? Acho que a arquitetura conseguiu, de certa forma, transmitir isso, né? Eu acho. Com certeza. Não sei se a gente tem mais imagens do Sakura, não temos. Voltamos para cá. Mas eu te agradeço muitíssimo a participação. O programa está aberto para mostrar todos os trabalhos de vocês. Sou super fã de vocês. Legal. E Porto Alegre também acho que deve agradecer muito a quem faz boa arquitetura, porque muda a paisagem, impacta no bem-estar das pessoas.
A gente vai agora a um intervalo comercial e a gente tem aqui conosco uma arquiteta que fez um outro equipamento de gastronomia. Hoje o programa está falando de comida sem parar, sexta-feira, sabe como é, né? Eu te agradeço muito, como eu já falei, a gente vai ao intervalo comercial e a gente volta pedindo que todo mundo interaja com a gente nas redes sociais. Estou adorando essa coisa de ler mensagem das pessoas no vídeo, tá bom? Até já! Olá, eu queria lembrar que você pode falar conosco pelo WhatsApp. Eu vou dar o telefone, é 519-9815-9990. E também pode falar pelas redes sociais, que vai aparecer sua mensagem ali, eu vou dar um alô para você, tá bom? A gente, tá aparecendo nosso número ali, oba! A gente vai falar agora com a... Eu já ia falar o nome da irmã dela, já ia falar a Vera. Com a Ana Beatriz Peterlongo, arquiteta, que fez um equipamento de gastronomia na cidade. A gente está falando de vários equipamentos de gastronomia hoje. Mas antes, a gente estava comentando sobre a entrevista do Tonico, então, né? Que tu conhece, sobre esse livro. Estava conversando, eu estava assistindo ali quietinha. Sim. E observando. E achei muito bacana, não sabia que tinha sido ele quem fez as fotos. E lembrei porque... Quer que eu te mostre o livro? Porque eu já estive várias vezes próximo ao castelo e não consegui entrar. Então, a gente estava comentando das dificuldades que tem todo esse envolvimento com o patrimônio histórico e que a gente, como arquiteto, sempre acha que tem que estar... o Estado ou o município se envolver de alguma maneira para a gente poder fazer e dar manutenção, né? Porque senão, aos poucos, a gente vai perdendo a nossa história, né? E ele estaria aberto, deveria estar aberto à visitação? Onde é? Vamos falar um pouquinho, eu não sei exatamente aonde ele é. É em Pedras Altas, próximo à cidade de Pelotas. De Pelotas. Então, eu não sei bem, Elione, mas eu acho que fica uns 120 a 130 quilômetros de Pelotas, Pedras Altas, mais ou menos, né? E muito, acho que próximo a regiões de fazendas ali, é uma cidade bem pequenininha. Certo. Então, acho que as pessoas não sabem se locomover até ali e talvez também não tem muita indicação. Claro, olha só, hoje a gente está falando muito de patrimônio, de história de cidade, de valorizar o que é nosso. Eu até vim com um colar aqui de tecido, o pessoal da área lá de São Borja que fez, e é do nosso IP roxo. Então, hoje a gente está valorizando nossas coisas, né? Acho. Mas falando em nossas coisas, tu tens um projeto que é público, as pessoas podem visitar. Claro. Chamado Deu Crepe. É a marca do crepe, é Deu Crepe. Eu achei ótimo o nome. É na Padre Chagas. É na Padre Chagas. E qual foi o conceito, assim, desse espaço? Então, o Deu Crepe começou com uma brincadeira na praia, né? Ela gostava muito e faz gastronomia e ela curtia muito essa coisa e ela começou a fazer na praia. Na praia deu certo e aí ela se emocionou e se inspirou para trazer para Porto Alegre. E daí nós ficamos quase que um ano, porque ela queria um lugar muito específico. E o lugar específico seria ali no coração da Padre Chagas, Moinhos de Vento, porque ela entendia que o público dela estaria por ali. Sim. Né? Então, a gente ficou algum tempo esperando que vagasse, né? Porque aquela região ali é bastante concorrida. Então, sempre que tinha um espaço outro, a gente visitava, a gente imaginava como poderia fazer. E até que realmente apareceu um espaço que foi adequado, né? Um espaço que não é muito grande, que num primeiro momento a gente tinha definição da metragem quadrada que ela gostaria de fazer e deu certo. Então, no momento a gente desocuparam aquele local e nós começamos a trabalhar então. Então, tinha mais aquele programa de necessidades que é a cozinha, depósito e a parte do atendimento do público, quantas pessoas iriam sentar ali. E foi um estudo, assim, foi uns 6 meses trabalhando como a gente viu antes com o Tarso, o projeto começa muito tempo antes da gente ver a execução concluída. A gente tem imagens desse teu trabalho que a gente pode mostrar e ir comentando. Sim. Olha só. Então, a maturação, né, das ideias, né,
Muitas vezes a gente começa de uma maneira e acaba partindo para outra. Casualmente foi o que aconteceu aí. Como o espaço era muito pequeno, nós tínhamos que otimizar o acesso do público à caixa, não poderia colocar muito na entrada, senão as pessoas não entrariam para dentro da loja. Ao mesmo tempo tinha que esconder toda a parte de serviço ou tentar esconder, porque a ideia não é esconder de fato, mas alguma coisa a gente acaba sempre protegendo um pouco para não ficar na vista do público, né? E a ideia sempre foi fazer uma porta muito grande e toda aberta, que foi assim uma coisa que a gente amadureceu muito, porque eu tinha um pouco de medo, porque nós temos aqui um clima muito frio ainda, né? Verdade, então, existia sempre assim, vamos fazer uma porta que vai abrir 100% do vão, vamos deixá-la um pouco fechada, e aí a gente acabou indo e vindo nas soluções e acabamos optando por essa porta tipo gaita, tipo camarão. Então, isso poderia ser usado numa casa também, né? E essa porta foi um sucesso. Essa porta de ferro, aí está aparecendo assim a parte do piso, que foi o cimento queimado, e nós ali, junto daquela zona do balcão ali, nós colocamos ladrilho hidráulico, que no xadrez preto e branco, que é meio clássico, né? Então, sim, existe uma mistura que foi bem importante. Isso foi uma situação bem marcada na hora de desenvolver o projeto, a ideia de fazer essa mistura, né, dos ambientes clássicos com uma pegada mais rústica, tanto que a gente descascou bastante as paredes. Na realidade, eu brinco porque a gente desconstruiu a loja que existia ali, né? Então a gente partiu, quando nos entregaram a loja, comecei a cavar as paredes e ver que eu podia aumentar um pouquinho, porque existiam paredes duplas na loja. Então a gente foi ganhando assim 10 centímetros, que num espaço pequeno é muita coisa. Sim, né? para os equipamentos, Para os equipamentos, exatamente. É uma área que não é só o salão de consumo, né? Para abrir portas, portas de geladeiras aqui atrás do balcão de atendimento. Todos os centímetros que a gente ganhava era muito bom, assim. Tudo era uma vitória, né? Era uma vitória. A gente tem mais imagens? Mas essa porta aí foi feita com muito carinho. Logo que ela chegou e foi colocada ali, ela chamou muita atenção, porque é completamente diferente de tudo que se vê ali naquela região. Isso é bacana, né? Tem uma identidade. E agora a gente está vendo um toque de cor, né? Inclusive está combinando comigo hoje, adorei. O vinho, né? O vinho. Vinho, marsala, como a gente chamou, porque foi... Cada vez nome de cor vão mudando conforme a moda, né? Também. Verdade. É uma coisa... Agora é vinho de novo, é Bordeaux, é marsala. O marsala foi a cor de referência. 2017, referência da Pantone, né? Sim. Então, uma vez por ano, eles definem uma cor de catálogo, e essa cor vai desde da parte de decoração de tecidos, de tintas, até o vestuário, né? Sim, tudo. E tudo que está envolvendo arte, que tu trabalha a cor, essa cor acaba sendo predominante, né? Mas na realidade a gente acabou optando pelo vinho, não pelo fato de ele ser uma cor que estivesse em evidência, mas sim porque a gente achou que o vinho tinha a ver com o cinza, com o preto, com a parede rústica, e também é uma cor que é fácil da manutenção, que também é uma cor atemporal, ela não é uma cor que poderia se perder logo em seguida, né? Então é uma cor clássica, né? Certo. Por isso foi a opção da cor de vinho, né? E nos seus projetos residenciais, tu sempre opta por alguma cor que dê um impacto e o resto neutro? Tem alguma fórmula assim que tu possa nos ensinar como usar as cores em casa? Eu particularmente gosto muito de cor, e acho que a cor, assim, ela alegra e ela dá o diferencial e ela marca o ambiente da pessoa, né? Não é todo mundo que gosta e que se sente à vontade com cores fortes, né? Eu procuro entender mais ou menos como é o cliente, claro, né? Porque eu não posso sugerir, não é que eu não possa, mas se eu sugerir alguma cor muito extravagante para uma pessoa que gosta muito dos tons neutros, né? Acaba gerando assim um pouco de conflito, né? Então eu procuro desconforto, é a palavra certa. E a ideia de um projeto é justamente o contrário, né, do teu projeto. É exatamente o contrário. No projeto residencial a gente vai direto trabalhando com aquele cliente, é único, né? Diferente de um projeto comercial que é para
para um grande público, né? Tu tem que trabalhar para um grande público. Num projeto residencial, o teu cliente é muito objetivo, né? Tem um programa de necessidades muito definido e definitivo. Então, tem que trabalhar em cima daquilo que a gente recebe como informação do cliente. E quando eu começo a perceber que existe a possibilidade de inserir cor, eu procuro trabalhar ou nas cores de parede ou no revestimento, até porque são os elementos mais fáceis de trocar, caso a pessoa queira. Se a pessoa enjoa, pode mudar, né? Um tecido, mas é muito tranquilo de trocar. É mais fácil do que o mobiliário inteiro, né? Exatamente. Se eu bem vi no teu projeto ali da loja ou do... como é que a gente chama? É um bistrô? É um bistrô, é um bistrô. Tem algumas plantas pendentes? Tem. As plantas, nós gostaríamos até de ter colocado... Existe agora uma tendência de usar muito verde, né? Eu acho que a própria arquitetura contemporânea traz, que é o que está... No momento, ela é muito forte agora, né? A parte da arquitetura contemporânea preserva e abre muito espaço para o verde, né? Para a vegetação. Ali, nós gostaríamos de ter colocado flores naturais, plantas naturais, mas é difícil, é muito difícil aquela manutenção. Isso, então, é um local alto, né? É um local alto. Ali eu aproveitei o pé direito, deixei o pé direito, eu consegui deixar o mais alto que eu pude, e como eu rebaixei na zona da zona de serviço, eu consegui criar como se fosse uma sanca, e ali nessa sanca, então, se criou como se fosse um canteiro. Né, com umas folhagens e tal. Mas na rua eu consegui colocar uma trepadeira e nós criamos todo no contorno da entrada uma treliça, né, que agora tem que ter paciência, porque eu já gostaria de ter colocado todos os verdes, né? Mas tem que ter paciência, ela está crescendo dos dois lados, estão crescendo trepadeiras, que o objetivo é que feche todo o contorno do toldo e da entrada da creperia com esses verdes, né? Qual foi o período, quando é que abriu? Abril faz 2 meses. As plantas estão recém se adaptando ao local, recém se adaptando, né? Tem que esperar agora a primavera e ela vem. Ela vem. Em que altura mais ou menos fica? Deu Crepe fica próximo à esquina da Luciana de Abreu. Certo. É bem no fervo ali. É bem no fervo. Exatamente. Mas eu achei interessante essa composição que tu fizeste de cor, revestimento e tudo, porque hoje em dia o mercado oferece muitas alternativas, né? Para um profissional isso é maravilhoso, porque tu tem uma gama de elementos para escolher enorme. Sim. Mas às vezes para uma pessoa que queira eventualmente fazer uma pequena intervenção sem a ajuda de um profissional, a coisa se complica bastante. Tem dimensões diferentes, com brilho, sem brilho, porosidade. Conforme o lugar, tem que escolher uma coisa ou outra, né? É o que eu estava mais ou menos comentando, que se encaixa no que eu estava comentando antes. Quando tu trabalha com um profissional, o profissional consegue fazer uma leitura, né? Mas do cliente, e dessa leitura ele começa a pensar exatamente o tipo de material que ele vai poder oferecer para o projeto, e aí começa a fechar o leque. Então fecha um pouco e tu consegue direcionar melhor. Certo. Porque quando trabalha sozinho, existe, inclusive as imagens hoje, tanto das redes sociais e como de páginas de Pinterest, quem gosta disso e pesquisa muito, acaba ficando perdido. Confuso, né? Mas a gente não está perdido aqui. A gente vai visitar os projetos todos que nós mostramos aqui. Sexta-feira demos várias dicas gastronômicas, não sei se vocês se deram conta. Eu preciso dar o contato da Ana Beatriz, vai aparecer ali no vídeo. E eu confesso que esqueci de dar o contato da AT Arquitetura. Se a gente conseguir colocar ali também, senão eu posso procurar aqui e ler para vocês o número da AT para entrarem em contato. Não sei se a gente... entrou ali, que beleza, não preciso mais. Ótimo. Gente, um ótimo final de semana. Beijo, até segunda-feira. E amanhã tem reprise às 15h15 do Arquitetura e Design. Vou deixar aqui um suspense sobre qual programa vocês vão ver de novo. Até segunda. Olhem o eclipse.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.